Oi, Aline, vou te chamar aqui. Oi, Todd, tudo bem? Oiê, Tudo? tudo bom? Tudo, eu tô lutando aqui com um Eu tô botão, vendo cara. lá, 1-0 o botão. Gente, ai, pronto. Não, eu achei que ficava melhor fechado, mas nossa, tava me tirando o ar. E Tudo aí, bem, como graças a você Deus. tá? Ah, Você tá que me ouvindo bem, bom, Todd? que bom. Ah, E então tá, como. que hoje eu tô num lugar Tá, diferente. tá. Ah, tá. E como foi essa semana? Me conta. No seu processo aí de Olha, essa materialização. semana foi uma semana difícil, de memórias, né? Assim, algumas memórias que estavam apagadas e que acabaram retornando. E teve uma, inclusive, que eu tive um gatilho assim de algumas ações que hoje eu replico e que até o momento eu não sabia assim, a origem, como tinha começado. Então, assim, é, foi um momento bom pela descoberta, mas difícil também pela descoberta. Entendeu? Então, assim, lidar com Sim, as te duas entendo. coisas, né? Foi difícil, mas foi muito bom. Eu, assim, já Você faz fiz, terapia? inclusive, uma Desculpa. dos meus pontos lá da minha listinha lá de coisas para materializar. Eu falei, preciso voltar para minha terapia, porque eu estou há um ano já parada É, e isso me fez assim ver realmente a importância desse processo, né, de terapia, de ter esse tipo de acompanhamento. Então, assim, é um dos pontos também que está na minha listinha. tá, maravilha. E você quer falar da memória? Posso sim. Eu ia até te mandar uma mensagem antes, né? Mas eu falei assim, não, deixa rolar, entendeu? O que tiver de ser, vai ser, né? A gente tem que ser, eu tenho que ser corajosa, né? A gente tem que ter coragem de enfrentar, né? Todas as coisas, os gatilhos, sendo bons ou não, né? E tentar pensar sempre da melhor forma de resolver. Então, assim, Tá, mas antes de contar, deixa eu, então vou te interromper. Antes de contar da memória, me conta um pouco como você se sentiu quando você lembrou disso. O que passou por você? eu senti, na verdade, no primeiro momento foi a descoberta, né? O susto da descoberta. Eu fiquei surpresa com como eu nunca tinha pensado, lembrado da forma. Não é uma coisa que estava esquecida na minha memória. É uma lembrança que eu tenho, mas eu vi o outro lado da lembrança. Eu vi de uma forma como eu nunca tinha visto, né? Então, assim, a primeiro instante foi um susto, um medo de se aquilo realmente que eu estava sentindo, se era real, se realmente tinha acontecido da forma que eu estava me sentindo naquele momento. Então, assim, foi como que eu vou dizer, essa coisa do susto imediato realmente foi assim bem impactante para mim. Numa, Tá, e que você acha que numa das gatilhou essa meditações, memória? inclusive, quando você fala para a gente aonde eu tinha sentido assim mais o peso daquela lembrança em alguma parte do meu corpo e foi bacana porque eu falei assim, caramba, eu nunca tinha pensado, eu sentia exatamente no meu peito, como se algo tivesse na minha garganta, no meu peito, como se fosse um engasgo, entendeu? Algo mais ou menos isso. Então, Tá, foi importante esse momento é, de eu me entender. É como se fosse, eu me senti como se eu estivesse descobrindo um pouquinho, um pedaço a mais de mim, entendeu? E você quer que eu fale o que foi lembrando? não, muito legal.
Peraí, eu tô achando melhor a gente ir pelas beiradas um pouco. Não, mas umas coisas que eu queria te falar é que é, essa história de sentir no corpo, né? Não, eu não sei, né? Pode ser que exista, mas do que eu estudei, eu não sugiro que você sinta no corpo para a gente procurar um significado. Eu sei que você não está me perguntando isso, mas estou só falando. Não significa que porque é no peito, é no coração, é no sentimento. Isso não, mas esse exercício de a gente procurar onde a gente está sentindo a emoção no nosso corpo ajuda a gente a conectar com o nosso corpo. E quando a gente conecta com o nosso corpo, a cura acontece mais rápido. Então, só queria comentar isso porque que eu acho importante. E, e aí da memória também é uma coisa que eu sempre falo de que ela não precisa ter sido verdade, né? A memória ela é uma ferramenta. Então, do mesmo jeito que a gente usa o telefone para falar, a gente usa a memória para reprogramar. Agora, se aquela memória aconteceu, ou porque a pessoa fez o que ela fez, porque você sentiu do jeito que você sentiu, isso tudo não importa, né? O que importa é que agora a gente tem uma coisa específica, objetiva para trabalhar em cima daquilo. Nada mais do que isso. Mas os gatilhos que te deram foram em relação ao quê? Você sentiu, além da surpresa, quando você falou que você deu algum tipo de gatilho, você consegue Sim, descrever melhor o que você sentiu? essa sensação que eu tive nesse momento é como se tivesse sido uma resposta para algumas coisas que aconteceram, algumas situações que eu tenho passado e que é como se essas coisas estivessem entrelaçadas, todas linkadas com isso. Então, eu consegui, hoje, inclusive, eu estava pensando sobre isso agora, antes da gente se encontrar, como que eu farei para lidar com isso daqui para frente. Então, algumas decisões que eu vou ter que tomar, algumas ações, atitudes, né, que eu vou precisar ter e que, inclusive, eu estava colocando no papel. Então, assim, eu sou muito de anotações. Então, assim, eu tenho um caderno que eu separei só para esses nossos encontros e eu faço muitas anotações ali. E hoje eu estava fazendo uma anotação sobre isso, falei sobre um ponto específico que eu tenho vivenciado nos últimos dias, e eu pensei como que eu consegui traçar um plano de ação do que eu tenho que fazer de hoje para frente. Então, assim, baseado nessa descoberta, né, nessa meditação que eu fiz. Então, eu consegui fazer um plano de ação e botar um passo a passo do que eu vou ter que fazer para que eu consiga ter sucesso lá na frente nesse ponto. Entendi. E como que é esse Eu plano de coloquei ação? um ponto crítico e de incômodo. Eu coloquei ele circulado assim no meu caderno, eu marquei como um alvo, e eu coloquei embaixo setas, puxei setas para baixo de caminhos que eu posso tomar, coisas que eu posso fazer que todas juntas vão conseguir me levar a um denominador comum. Então, uma para eu te dar um exemplo mais concreto do que seria, de eliminar da minha vida algumas pessoas tóxicas. Então, eu preciso me resguardar, eu preciso me proteger. Então, uma dessas coisas é eliminar isso. Então, se muitas das vezes, pessoas que às vezes eu procuro sempre, sabe quando parece que a recíproca não é a mesma, então é como se eu não coubesse mais ali. Então eu falei, eu preciso riscar algumas pessoas, né? E seguir em frente. Seguir em frente no meu objetivo.
E por que você considera que essas pessoas são Porque eu acho tóxicas? que existe muito mais o ceder do meu lado, é como se eu carregasse a mochila maior com mais coisas do que o outro lado. Então, é como se eu estivesse puxando uma carga muito maior e isso poderia estar sendo dividido. Poderia ser recíproco e não é. Entendi. E como que você pensa, se você mentalizar agora, tirar essas pessoas da sua vida, como você acha que você vai se sentir? Você acha que você vai se sentir expandida, contraída, Eu aliviada, acho que vou me preocupada? sentir, eu me sinto, na verdade, né, um pouco preocupada por não estar 100% presente, mas aliviada de ter que me obrigar a estar 100% presente. Então, eu acho que eu ainda estou no meio a meio aí de alívio, né, de conseguir me liberar, né? Mas ainda com um pouco de preocupação, com um pouco de receio do que a pessoa possa vir a pensar, entendeu? Do que ela pode pensar de mim. Não sei se pensar algo negativo, não sei se vai pensar alguma coisa também. Então, isso ainda não tem uma resposta. Entendi, entendi. E o que mais nesse seu plano de ação? Então, tem eliminar essas pessoas. Então eu coloquei me ocupar com pessoas onde pessoas que tenham a mesma preocupação, os mesmos objetivos, né? Como a gente tinha falado lá no último encontro, né? De pessoas de estilo de vida, né? O estilo de vida saudável. Então me cercar mais de pessoas que têm o mesmo objetivo ou próximo, né? Objetivo próximo a mim. Uhum, entendi. Muito bem. Tem mais alguma coisa? Não? E quando você fala nessas atitudes que você tem que tomar, você se sente 100% preparada para tomá-las? Ou você acha que ainda passa um pouco de dar um Sim, mas nervosinho na barriga? eu tenho muito na minha cabeça aquela frase todo mundo conhece, vai com medo, mas vai. Então, existe sim um receio, né? Eu acho que um certo medo de algum julgamento, mas, assim, eu estou muito focada nisso. Então, assim, eu vejo a luz, sabe? Eu vejo que em alguns momentos ela pode ser um pouco menos intensa, mas assim, tá muito claro para mim que é exatamente isso que eu tenho que fazer. Tá. Eu te pergunto isso porque eu acredito que a gente tem que, né, e tem essa reflexão lá no material do que eu tenho que eliminar, o que eu tenho que parar de fazer, o que eu tenho que começar a fazer, ou continuar fazendo, e, e eu acredito que eliminar coisas que drenam nossa energia é um ótimo jeito da gente colocar energia naquilo que a gente quer atrair e materializar. Então, eu acho maravilhoso. E eu acho que funciona quando a gente está preparado para isso. Eu acho que um sinal é se você vai sentir alívio. A minha sensação, te ouvindo falar, é que ainda tem um apego ao que essas pessoas vão pensar e, e talvez isso torne essa tarefa mais difícil. É Sim. você que vai tomar a atitude que Isso que você você está acha falando que é você deve verdade, tomar. Não porque sou é eu que vou te realmente dizer. assim, eu sinto um pouco o peso do ter que fazer, mas também isso não é algo que esse peso também não vai me impedir de seguir. Então, ter muita. Hoje eu posso te dizer que eu tenho a clareza de que é isso que eu preciso fazer. Entendeu? E que, por mais que esse peso, E vamos pensar. nada, o Desculpa. peso e as opiniões contrárias, né, sempre tem, mas aí, isso não vai tirar o foco do que eu realmente pretendo. Entendi. E vamos supor que você faz isso, então você elimina. Pensa em uma pessoa, vamos pensar num exemplo.
E aí você tem esse receio do que essa pessoa vai pensar. Vamos supor que você elimina essa pessoa e essa pessoa faz um post nas redes sociais falando mal de você e dizendo como você foi péssima com ela e que absurdo isso, não sei o quê. Só pensando nisso, assim, como você acha que você se sentiria se isso chegasse a acontecer? Eu acho que assim, o peso da preocupação com o que a pessoa vai pensar não é o mesmo do que o mundo vai pensar. Então, a preocupação seria, como que eu vou explicar? Eu me perdi agora. Mas assim, é como se não me importa se a postagem que ela vai fazer, porque a opinião de pessoas de fora, para mim, não vai ter o mesmo peso que única e exclusivamente a opinião dessa pessoa. Então, assim, para mim vai ser só mais uma postagem. Eu não tenho medo dessa exposição, entendeu? Tá. Eu pensei nesse cenário e acho que fica essa lição de casa aí para você refletir se, se você está realmente pronta para fazer isso. Se você está pronta, maravilha. Se não, a minha preocupação é de você dar um passo maior com a perna em termos da construção da sua autoconfiança, o quanto você ainda está um pouco apegada, e todos somos, não é nada assim fora do comum, mas o quanto você ainda pode estar apegada na opinião do outro, e se o pior cenário acontecer, se você vai... Tô tentando... Como se, sei lá, isso aqui fosse sua autoconfiança. Aí, se você ainda não está com um copo cheio de autoconfiança, se acontecer alguma coisa, pode ser que você se sinta tão mal que esse copo que partiu, já sem estar muito cheio, vai Entendo. ficar pela Eu metade. pensei o oposto. Eu pensei que talvez se eu me desafiar a dar um passo e sair da minha zona de conforto, isso pode ser que aumente um pouquinho mais a água aí do copo da autoconfiança. Entendeu? Sem dúvida. Mas o meu questionamento é só se pode ser Sim. um passo menor. Então, não sei, ao invés de você eliminar essa pessoa da sua vida, você só falar, ai, não posso sair com você hoje, ou se você encontrar com ela, falar, ai, não quero falar sobre esse assunto, e colocando limites para você ir praticando essa eliminação, sem ser uma coisa assim de um dia para a noite, né? Não sei, a gente estava falando de dieta da última vez, né? É aquela coisa do... Você corta o chocolate, aí você fala, ai, não posso mais comer chocolate. Você fica todo dia, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate. Aí vai criando uma ansiedade, aí a gente vai lá e come uma barra inteira. Enquanto que se você se permite comer chocolate, às vezes você come só um Já quadradinho e tá sentindo. vivi isso. É um pouco isso, assim, Equilibrar, né? né? Eu também, muito. E você ir Importante. testando. Ou, se você está afim de fazer isso, se você está afim, você sente que o passo mais magnético que você pode dar é eliminar essa pessoa, elimina. E aí, se depois der tudo Eu errado e reprogramo você de novo. esvaziar o copo da confiança, é um aprendizado. Reprograma tudo de novo. Foi exatamente o que eu pensei. Assim, quando eu falei sobre a questão de tirar, né, uma pessoa da minha vida, não seria necessariamente o corte literal, mas de fazer doses homeopáticas. Então, cortar alguns sims e dar um pouco mais de não. Entendeu? Sim. Sim, e por você, não por mim. ele, não pela pessoa. Não para que ela não receba um choque, Sim. é para você ir praticando. É um exercício. É um exercício. E você quer falar da memória? Oi? Como você se sente? Ah. Não, só queria saber como você estava se sentindo. Posso falar Se assim. queria falar ou não.
foi de quando eu era criança, eu tinha por volta de, eu acredito, se não me falha a memória, entre 6 e 7 anos. E eu fui criada, né, como eu tinha falado já anteriormente, muito próxima com os meus avós, né, que meus pais trabalhavam fora. E aí eu me lembro que num final de semana, eu não lembro se foi numa sexta para sábado, de sábado para domingo, mas foi final de semana, os meus pais queriam fazer um passeio, que era assistir uma corrida, eu acho que foi na Serra de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, uma área serrana. E eu lembro que eu não queria ir, mas eu fiquei chateada da minha mãe ficar chateada por eu não ir. Que primeiro eu disse que eu não queria ir. E aí foi toda aquela chantagem emocional. Ah, mas né, vamos comigo. E aí resolvi ceder e ir. E aí no retorno a gente sofreu um acidente de carro super grave, que é a cicatriz que eu tenho no meu rosto. E eu fiquei lembrando, eu lembrei desse detalhe que nesse dia eu não queria ir. E pela insistência eu cedi. Então, assim, o gatilho, assim, as coisas que eu tive dessa lembrança é de que muitas das vezes eu acabo sempre cedendo para que a pessoa fique bem. Então, eu costumo sempre ser o lado que vai ceder mais. E aí isso me trouxe, assim, eu lembrei especificamente dessa memória. Eu tive outras também, mas essa foi bem pontual para mim, bem mais intensa. Então, assim, foi um momento muito difícil para a família, porque eu fui a única pessoa do carro que foi acidentada. Naquela época, né, não tinha questão de cinto de segurança, então eu estava no colo da minha mãe. O acidente foi provocado por terceiro, então a gente estava parado no semáforo e o carro veio atrás, deu uma pancada e eu vazei pelo para-brisa do carro. Ninguém sofreu nada. Tinha duas pessoas atrás, amigos do meu pai, e meu pai dirigindo e minha mãe comigo no colo na frente. Então, assim, é uma lembrança que eu tenho assim, muito forte, mas que eu vi o outro lado de toda essa situação, né, do que aconteceu. Então, isso me levou a pensar em algumas escolhas que eu fiz na minha vida, né? Então, aonde eu cedi e que eu não precisava ter cedido tanto, quantas vezes eu cedi sem eu querer. Então, é como se tudo me fizesse voltar nessa lembrança, entendeu? Que eu falei para você de estar o interligado. Maravilhoso. Uau, que Para mim, assim, esclarecimento. foi esse uau que você falou, foi E exatamente assim. Nesse momento eu fiquei muito, nossa, eu fiquei por muito tempo pensando, muito tempo. Eu acho que eu fiquei, juro, acho que concentrada ali naquele momento que eu estava, eu acho que eu fiquei por volta de 1 hora ali, ou mais, pensando, processando muitas coisas. E, e em que momento da sua vida hoje você acha que você está cedendo? E você não gostaria de Eu ceder? acho que em alguns pontos no meu trabalho, né? Algumas às vezes até coisa básica, alguma atividade que me é solicitada e que muitas das vezes essa atividade não é da minha alçada, mas tá, ok, vou fazer. E acabo sempre cedendo. Toda vez que eu falei, cara, eu estou sempre sendo pedida porque eu estou sempre fazendo. A partir do momento, hoje eu pensei nisso, a partir do momento, se eu falar não, será que vão continuar me pedindo isso? Porque não é uma tarefa minha. Então, é um ponto assim que eu consigo identificar hoje com muita clareza. A questão do ceder, eu acho que em vários momentos da vida, né, para a gente poder viver em comunidade, a gente tem que ceder.
mas eu acho que o limite tá quando você sentir que ceder tá tirando o Tá seu me tirando poder. E poder não desconfortável, né? tem a ver com controle, né? Eu tô desconfortável de estar cedendo É, aquilo ali. É o desconforto. exatamente. Porque eu acredito que você deve estar cedendo, esperando que, quase assim, num nível muito básico e quase meio tosco, é como se você acreditasse que você só pode ser amada se você ceder. Sem, você não pode ser amada só por ser, né? Se você não ceder para o outro, aí a pessoa não vai ter razão para te amar. Quase assim, se a gente for, né, na versão mais tosca da história, mas no fim é um pouco isso, né? Porque quando a gente é pequena, a gente só quer ser amado. E a gente sente, a gente começa a aprender como a gente faz para receber atenção, para receber carinho, para receber amor. Mas é super interessante isso. Pode. E eu Posso acho só falar que. uma coisa? Oi. Disso que, querendo te interromper, Lógico. mas sem querer, que você falou do se sentir Não. amada. E aí, quando eu fiquei pensando muito isso, eu tive, durante a meditação, quando você fala assim, o que você queria ter ouvido naquele momento? E, tipo, eu só queria ter sido ouvida. Eu até me emociono um pouco assim, mas é porque eu queria ter sido respeitada. Eu não queria ir. Então, assim, uma coisa que eu trago muito para o relacionamento com os meus filhos é de ouvir que eles tenham espaço e que eles sejam respeitados nas escolhas deles. É muito legal, eu me identifico muito, muito legal não, né? Triste, mas o legal é que eu me identifico com a sua história, porque eu lembro minha mãe, por exemplo, para ela era muito importante que a gente se desse bem na vida, né? Assim, que a gente tivesse dinheiro, que a gente estudasse em bons colégios, que a gente fizesse faculdade e tal. E isso vinha às custas da nossa vontade. Então, por exemplo, ela tinha um casal de amigos que tinha uma casa no interior de São Paulo e eles eram, assim, tinham grana, eram bem relacionados, não sei o quê, então ela achava super importante estreitar essa amizade. E aí, os filhos desse casal, que tinham a idade minha e da minha irmã na época, eram super maldosos. E eu tenho pânico de besouro, e acho que eu fiquei com um trauma do besouro, porque a menina, ela colocava a besoura assim dentro da minha camiseta e da minha irmã. Era um inferno. Ir para lá. Eu odiava ir para lá. E Sempre mesmo assim, acontecia. a gente Mesmo sempre contra a tinha vontade. que ir. Porque ninguém, aí você falou, ninguém me perguntava, o que você acha da gente ir para casa do fulano? Ou você se divertiu, né? Mesmo assim, indo embora do final de semana, tipo, foi legal para você? Não. Isso nunca ninguém me perguntou. Então eu super me identifico com isso. E uma coisa que hoje eu valorizo muito na minha vida é a minha liberdade. Liberdade não significa não pertencer a nada nem a ninguém, né? Liberdade significa você se ouvir antes de você ouvir o outro, né? E nesse momento é só você. Agora que a gente é adulto, né? A gente não depende mais, literalmente, graças a Deus, somos saudáveis, a gente não depende de ninguém. É a gente que tem que dar isso pra gente mesmo. Então, eu acho que também um jeito de você ir curando aos poucos essa ferida é nas suas ações você pensar o que você precisa se dar. O que você está esperando que o outro te dê e que você precisa se dar. E inclusive, essa coisa da escuta, isso eu aprendi, isso, assim, eu comecei a ligar alguns pontos, né? Então, assim, o meu trabalho hoje como gestão de pessoas, né, na empresa que a gente trabalhou, sempre aquela coisa da escuta ativa. Então, eu tenho isso, assim, foi desenvolvido de uma forma, assim, muito
em toda a minha vida, tanto na minha vida profissional, e eu trouxe isso muito para a minha vida pessoal. Então, eu acho que isso é uma virada de chave. É um ponto que lá atrás eu não tive e que hoje eu trabalho muito para que isso aconteça. Tanto no meu trabalho, né, que as pessoas tenham voz, quanto na minha vida pessoal. Então, assim, de escutar e também ser escutado. Entendeu? Então você sabe como faz isso, né? Você faz pela sua equipe, você faz pelos seus Sim, filhos. Agora você precisa fazer exatamente. por você. Alguma coisa hoje, pode ser um exemplo mais besta, assim, mas teve algum momento hoje que você acha que você cedeu e você não gostaria de ter cedido? Olha, hoje, assim, hoje não estou me recordando de nada assim muito tão pontual. Mas certamente teve, certamente. Tá. Não, às vezes pode ser, não Ah, sei, teve. a hora Não, de ó, dormir ontem, não sei, se eu queria dormir mais por cedo, seu acaso marido foi em queria dormir relação a mais dormir tarde. mesmo. Ah, Porque hoje eu trabalharia mais tarde, né? Então, meus filhos estão de atestado médico, então eles não estão indo para a escola. Aí eu falei assim, ai não, amanhã não tem escola, que era hoje, né? Não tem escola, eu não tenho nenhuma obrigação para ter que sair tão cedo da cama, vou ficar um pouco mais, eu vou me permitir ficar mais. Mas aí, né, o meu corpo, claro, acordou super cedo, mas eu falei assim, também não vou levantar. Eu vou ficar aqui, eu vou abrir mão da obrigação mesmo que eu me dei, né? Da rotina, dos afazeres, de todas as coisas, e eu vou ficar. Porque eu acho que eu tenho que ficar, porque eu mereço ficar, que eu tenho que descansar e vou me dar esse momento, entendeu? que bom. Então você podia ter cedido, mas não cedeu. E você sabe que eu lembrei de você essa semana que eu estou fazendo um curso e aí a moça contou de um estudo que eles fizeram não sei onde nos Estados Unidos, que cada vez que as pessoas, ai como era, que cada vez que as pessoas elas acrescentavam uma coisa no dia que era prazerosa para elas, elas tinham a sensação de que no fim elas tinham mais tempo. E eu lembrei tanto do seu exemplo do Netflix, que ela falou que eram tipo pessoas que acham que não tem tempo para nada e que aí se tiver que, sei lá, começar a fazer academia ou trabalhar mais, elas não vão ter tempo. E aí ao invés delas testarem outras coisas, elas colocaram uma atividade prazerosa. E aí a sensação das pessoas no fim é que elas tinham mais tempo. Eu Ana, acho então, eu lembrei de você. já até anotei. E eu acho que o que é muito positivo disso é que, como essa memória foi super forte, te gerou uma emoção muito grande e uma conclusão muito clara de como ela está impactando na sua vida, fácil de você conseguir entender aonde que você está perdendo esse poder e aonde que a sua energia está sendo drenada porque você está cedendo. Então, isso que eu acho muito legal desse processo, porque não é só, né, você falar não quero mais ceder, não quero mais ceder. Como você sentiu um negócio tão forte, você agora fica com isso, né, na flor da pele. E aí vai ser muito mais fácil você saber, isso aqui está drenando O filtro dá minha uma energia, isso aqui funilada, não. né? Maior. Fica mais. A gente consegue perceber mais. Você já percebeu, você já teve várias percepções. Eu acho que ao longo do tempo você vai percebendo mais. E se a gente trouxer isso para alguma das coisas que você quer materializar, então, como a coisa da vida saudável que a gente falou da última vez, tem um aspecto dessa sua vida saudável onde você sente que você está cedendo e que isso está drenando a sua energia? Eu acho que eu acabo cedendo, no caso,
a não ida, né, a não matricular uma academia, cedendo sempre em priorizar outras coisas e não colocar, né, como você falou aí desse estudo, de não colocar uma atividade prazerosa do dia. Eu até escrevi assim, vou colocar uma atividade prazerosa por dia. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, a atividade física. Então, que às vezes, não é o prazeroso, mas é porque é o saudável. Não, eu acho prazeroso. Então, é realmente assim, deixar que todas as outras coisas sejam prioridade, e aí sempre jogando essa por último. Não, vou fazer isso aqui, outro dia eu vou então. Não, amanhã eu vou fazer isso, não vai dar para ir lá. Eu já tenho umas 3 vezes que eu já tinha marcado de ir na academia. Eu fiquei até com vergonha da menina no WhatsApp. Ela, Aline, quando você vai vir? Meu Deus, que vergonha. Eu falo que eu vou. Ela deve lidar com centenas de pessoas assim todos os dias. É assim que a academia ganha dinheiro, né? Vamos combinar. As pessoas se inscrevem no canal. Eu falei, caramba, eu já tô até com vergonha, que eu falei que ia 3 vezes e depois acabo desmarcando. Mas, assim, um dos itens da minha listinha é essa questão da academia. Então, assim, reprogramar as prioridades e colocar o que eu acredito que, de fato, vai ser importante para mim, que vai ter resultado para mim, entendeu? Vai me beneficiar. Exatamente. Porque o prazeroso para você nesse momento é cuidar de você. Eu acho que... Eu acho que vai fazer uma diferença grande na sua vida, sabe, se você fizer isso. Uma postagem, já tem tempo, que eu lembrei disso agora, assim, que a gente, a mulher, né, o feminino, tem tanta responsabilidade sempre do cuidar, né, de ser o cuidador, e eu tenho muito isso, de querer cuidar de todo mundo, né, abraçar o mundo, mas assim, quem cuida de mim, né, se não for eu mesmo, quem que vai cuidar de mim? Então, assim, eu acho que nunca é tarde, né, pra gente perceber que também eu preciso cuidar de mim. Entendeu? Não esperar que ninguém faça isso por mim, só eu posso fazer. A melhor educação que a gente pode dar para os nossos filhos é eles observarem como a gente se comporta, o que a gente faz. Eu não entendo nada de educação, tá? Mas sou um desastre na área, mas isso é uma coisa que eu acredito e é uma coisa que eu tento fazer. Se está certo ou errado, eu não sei, mas eu acho que o que vai ficar é como eles viam a gente se comportando, o que eles viam a gente fazendo, falando e tudo mais do que, né, a gente está ali com eles, mas se sentindo cedendo. Não sei se faz, né? Não sei qual é o impacto que isso vai ter no fim, mas eu acho que isso vai te dar vai te dar um upgrade em todos os sentidos. Vai. Sim. Minha sensação é que você está pronta para isso, para colocar esse limite e falar, não, vou fazer por mim. Morrer de fome, a casa não vai desabar. Um momento que eu tive, que foi dessa questão não, eu preciso cuidar de mim, porque assim, ele ainda estava bem assim, lá no iniciozinho, sabe, aquele sentimento que ainda estava muito pequenininho, e aí eu falei assim, gente, mas eu cuido de todo mundo, eu não tenho tempo para cuidar de mim. E aí eu comecei a criar, olha que coisa boba, eu falei, gente, é uma coisa boba, mas eu preciso compartilhar. Eu gosto muito, eu amo esse universo da beleza. Então, tudo que remete à moda, a cuidado, eu gosto. E era uma coisa que eu estava deixando de fazer comigo, era ter uma rotina de skincare. E eu amo rotina de skincare. Eu sou daquelas que, assim, você pode me colocar sentada numa penteadeira com 20 produtos e eu vou passar todos eles, vou demorar o tempo que for. Então, assim, acho que é um momento de eu me cuidar, de estar ali comigo. E eu não tinha mais isso.
E aí eu comecei a resgatar isso, né? Eu falei, não, como assim? E trabalhando com maquiagem, eu preciso estar com uma pele legal. E eu não estou fazendo nada por mim. Eu falei, não, vamos começar. E aí eu comecei a criar essa rotina, né, de cuidados e tal. Eu ajudo algumas pessoas, muitas amigas, assim, pessoas que eu conheço. Aline, me ensina como faz isso. Me dá uma dica de algum produto. Então, assim, é uma coisa que as pessoas mais próximas de mim hoje reconhecem, identificam em mim. Falam, Aline, lançou um produto, tu já viu? Faz isso. Então, eu já virei quase que uma referência, né, para essas pessoas assim mais próximas. Então, assim, Que legal. foi quando a gente fala assim de se cuidar, né, de olhar para você mesmo. Eu vi aqui lá atrás, né, não tanto tempo assim, mas lá atrás, eu comecei já a querer dar assim esse primeiro passo, né? Então comecei pequenininho, mas hoje eu já tenho mais confiança em dar passos maiores, entendeu? Em outras áreas da minha vida. Eu não poderia pedir por um feedback melhor. Obviamente que não sou eu, mas assim, de poder participar desse muito momento e poder ter um dado um apoiozão, né? apoiozinho assim para. Porque. Não, acho maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns, Para você parabéns, também, né, parabéns, Tati? parabéns. Deixa eu só ver que tem uma. Lindona. Tem um comentário aqui. Que linda conversa. Tô aqui tomando meu café e amando Que esse legal. papo. Obrigada. Só explicando para quem está vendo que eu desativo os comentários só para não ficar, porque senão fica as coisas na frente eu não consigo me concentrar. Mas obrigada pelo elogio. Lindona, é isso. O mundo vai ser pequeno para Para você. nós, né? Que todo mundo tem, assim, eu acho que essas histórias, assim, né, que tem saído de todo mundo que está fazendo esse mesmo acompanhamento com você, né, essas pessoas, que isso possa inspirar outras pessoas, né, que, assim, a gente que está aqui hoje fazendo consiga dar continuidade em tudo isso, né, e que isso ajude, de uma certa forma, outras pessoas, porque outras histórias também já inspiraram a gente, né? Então, assim, é legal que você também pode contribuir de uma certa forma para ajudar outras pessoas. Sim, sim. Essa é a minha missão, é ajudar as pessoas a tomarem as rédeas da própria vida, que eu acho que é esse grande passo que você está dando agora. Tipo, ninguém vai vir me salvar, eu também não preciso ser salva, minha vida é minha e eu vou começar agora a ser a protagonista da minha história. Eu vou dirigir esse carro aqui, não vou ficar no banco do passageiro deixando que outra pessoa, ou né, o que condicionamentos do passado ou o que aconteceu na minha vida me leve. Não, sou eu que vou decidir o que eu vou fazer. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Tudo bem, então. Tinha mais alguma coisa que Não, você queria falar? a não ser que você queira perguntar alguma coisa. Só ler mais um comentário aqui. Todd, vou te seguir. Amanda-se para a cabeça. A Aline é minha referência e foi minha força quando precisei. Hoje estou vivendo um sonho que Olha, ela que me ajudou legal. a chegar nele. Olha que lindo. Eu, Darlan Darlan, Urfi. Agora eu não sei quem é. É o. Ah, legal. eu amei. Darlan, o nome dele. Darlan é o nome? Um beijo. Muito legal. Bom, então tá bom, lindona. Então a gente se vê semana que vem, no mesmo bate-horário, Muito bate-local. obrigada. Obrigada por você estar inspirando tantas pessoas e ter dado essa oportunidade para gente. Muito legal o seu trabalho. Eu agradeço imensamente. Obrigada, Imensamente. Todd. Um Obrigada, viu? beijo. Tchau. Beijo.